É uma lida diária, às vezes difícil. A missão é dura e merece atenção. Lidamos com seres vivos e fazemos isso com respeito. Com a energia necessária, o que somos e sonhamos depende da boiada. Tem um momento que o boi corre, o laço e o calor apertam, mas seguimos nosso trabalho. Eventualmente nos criticam, sabemos disso. Mas veja, tem gente que nunca vai entender essa relação. O gado, a terra e o pecuarista. 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. Boa tarde, Brasil. O gado, a terra, o pecuarista, quem trabalha no campo. Hoje é Dia Nacional da Pecuária. É claro, você está no canal do Boi. É uma data mais do que especial para nós, aqui que trabalhamos diariamente pelo produtor rural, para que ele fique informado, para que faça os melhores negócios possíveis e que tenha acesso às informações, às tecnologias disponíveis. Parabéns aí para todo mundo que trabalha direta e indiretamente com a pecuária brasileira. Quando falamos do Dia Nacional da Pecuária, estamos falando de um grupo de pessoas que é quem está no campo, é o pecuarista, é o trabalhador, é quem fornece produto, é quem fala sobre o tema, é quem defende o setor, é muita gente. Então, data especialíssima aqui para você no canal do Boi nesse dia 14 de outubro. 14 de outubro, que você sabe, você está no Agricultura BR, é o canal do Boi no ar, e você acompanha aqui o nosso programa pelas parabólicas, acompanha também pelo YouTube, pelo Facebook, você acompanha as informações aqui pelas TVs por assinatura. Eu destaco a NET e a TV Claro, canal 190. Mato Grosso do Sul acompanha em sinal aberto. Qualquer televisão pega, as antenas comuns pegam pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, que entre alguns temas vai trazer esse. Olha, nós vamos falar sobre preço de milho. Nós vamos falar sobre o que vem acontecendo com o milho no Brasil, considerando os dois principais estados produtores. Você vai entender que os preços continuam firmes. Essa informação é estratégica para quem produz o cereal e também para quem precisa comprar para fazer o consumo, como a pecuária brasileira, quem produz frango, suíno e bovinos. Na edição de hoje, eu falo também como é que está a semeadura da soja. Semeadura da soja, como é que ela vem acontecendo, o que está acontecendo, como é que avançam os estados, principalmente no Mato Grosso, que vai liderando a situação de cultivo, e a comparação com os últimos 5 anos e também no ano passado. O Agricultura BR fala também nessa edição como é que foram as compras chinesas de soja no mês de setembro. E ao contrário do que você pode ter lido já durante a manhã de hoje, em vários sites de notícias, o pessoal dizendo que está mais baixa. Na verdade, você compara, e é o que a Agricultura BR faz, período sazonal, considerando o mesmo. Então, compara o setembro com setembro. E setembro com setembro, há uma alta nas compras de soja por parte dos chineses de 2,3%. Tem mercado físico, mercado futuro e muito mais. E eu começo o programa falando Dia Nacional da Pecuária. Falo de pecuária e falo da participação brasileira no cenário global das exportações de carne bovina. Olha o que está escrito aí na tela. Brasil é líder absoluto nos embarques internacionais de carne bovina. Nós vamos trazer aqui números que partem de um estudo feito pela equipe do Agricultura BR, que mostram a situação das exportações dos principais players do mercado internacional. Você vai ver como é que está Brasil, Estados Unidos, Austrália, Índia, o pessoal esquece da Índia. Índia é o segundo maior exportador de carne bovina. Vai saber como é que está a Argentina, Paraguai está numa boa posição também, entre outros países. O que queremos mostrar aqui é que o setor, ele continua ocupando, as áreas ocupadas com pecuária são menores, mas você tem um nível de produtividade cada vez mais elevado. E essa produtividade mais elevada garante o consumo interno no Brasil e garante também uma exportação crescente ano a ano. E isso só o pecuarista brasileiro faz. Veja comigo então, exportações globais de carne bovina, pegando os 6 principais players do mundo. Aqui são as previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para este ano de 2019. Olha só, no ano de 2019, ano atual falta pouco, né? Falta pouco mais de 2 meses para acabar. O Brasil deve exportar 2.200.000 toneladas de carne bovina. Olha só, de todos os tipos, tá? Exportação de carne bovina de todos os tipos, chegando a 2.200.000 toneladas. É
carne pra caramba, é muita carne que o Brasil exporta, é um crescimento bastante forte. Se pegarmos o ano aí de 2018, tem crescimento aí, ficando na casa de 200 mil toneladas. Se considerarmos o que aconteceu em 2017, são 300 mil toneladas a mais de carne bovina sendo colocada no cenário internacional. Esse é um trabalho feito por diversos segmentos da cadeia produtiva. Claro que a indústria frigorífica tem um papel importante nisso. É claro que o governo, principalmente em 2019, com Tereza Cristina à frente, tem muito a ver com isso, porque abre mercados, o pessoal às vezes não enxerga o que está sendo feito, mas olha só, esses 2 milhões e 200 mil toneladas realmente são o resultado do trabalho de muitas pessoas. Então o Brasil aí crescendo mais uma vez, 200 mil toneladas frente ao ano passado, 300 mil toneladas frente ao ano de 2017. A Índia que recua um pouco, a Índia que é o segundo, a Índia não consome carne bovina, né? Mas a Índia abate e vende. E deve chegar a 1 milhão e 600 mil toneladas de carne bovina nesse ano de 2019. Ligeiro recuo frente ao ano de 2018 e também de 2017. A Índia aqui tem um adendo que eu gosto de falar, só corta um pouquinho para o estúdio aqui. A Índia, esse número de 1 milhão e 600 mil toneladas é carne de bovinos e bubalinos. Então a Índia ela faz uma soma, né? Uma combinação dos dois tipos de carne. A Austrália é o terceiro maior exportador de carne bovina nesse ano de 2019, junto com os Estados Unidos. E esses dois países estão com 1,5 milhão de toneladas, é bastante significativo, 1,5 milhão, tanto para a Austrália quanto para os Estados Unidos, eles estão estáveis, eles não se mexem. Essa é a fatia de mercado que a Austrália e os Estados Unidos têm e eles não conseguem ampliar mais do que isso, não. Quando tem crise climática na Austrália, eles até reduzem um pouco disso, mas é 1,5 milhão que eles têm. Nova Zelândia, também outro país importante, mas você vê como cai, né? Aí, do quinto em diante, aí os números são bem mais simples, né? Mais humildes, poderíamos dizer assim. Nova Zelândia é o quinto maior exportador de carne bovina do mundo. 600 mil toneladas é a estimativa do ano de 2019, país também que está estável. Tá? Esse mesmo número vindo já há 3 anos, 4 anos, que não tem alteração em relação à Nova Zelândia. Já a Argentina, tem para cá um pouco, a Argentina dobra entre o ano de 2017 para 2019, dobra essa exportação de carne bovina. Sai de 300 mil toneladas para 600 mil toneladas de carne bovina. Você tem aí agora uma representação melhor. A Argentina que já esteve entre os 10, né? Entre os maiores exportadores, chegou até aí 300 mil toneladas só na sua participação. É claro que representa uma alta muito significativa, é muito abaixo dos grandes exportadores do mundo, mas de qualquer maneira tem uma elevação bastante significativa aqui, os argentinos. Alguns países que eu quero aqui aproveitar para comentar: Canadá seria ali o sétimo com 500 mil toneladas, Uruguai, que é muito falado também, 400 mil toneladas, e o Paraguai, olha só. O Uruguai seria o oitavo maior exportador de carne bovina do mundo. Mas não sozinho, o Paraguai já divide essa posição junto com os uruguaios e, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com as mesmas 400 mil toneladas. Então você vê ali o resultado de um trabalho muito bem feito dentro da cadeia produtiva, um trabalho também de introdução, de apresentação e defesa do produto brasileiro no cenário internacional, muito importante, e esse trabalho é feito pelas representações, pelo Ministério da Agricultura, pela Apex e também outras instituições, e isso só nos faz acreditar que produzimos bem, as áreas de trabalho são menores, mas com produtividade cada vez mais elevada, e esse mérito é do pecuarista brasileiro. E a G-Rural divulgou os números da semeadura da soja em todo o Brasil, trazendo os números atualizados até a última semana. Evidentemente que essa safra, até por conta da demora na vinda das chuvas, vem com atraso, mas ela vem dentro da média, quase na média dos últimos 5 anos. Vem bem atrasada quando comparamos ao ano passado, mas ano passado
foi a safra mais acelerada na semeadura de toda a história do país. Vamos ver então como é que vem a semeadura da soja. Você vê aqui que até o último dia 10 de outubro, nos dados divulgados hoje pela consultoria AG Rural, chegavam a 11%. Já no ano passado, na mesma data, alcançava 10%, são as informações que nós temos aqui da consultoria AG Rural, que garante ainda que essa situação de plantio ela é muito motivada ou alavancada pelo estado do Mato Grosso, que vem com 24% da sua área já cultivada. E atenção, produtor rural de soja, principalmente sojicultor brasileiro. É muito possível que hoje, quando você abriu aí o seu smartphone, o seu tablet, o seu computador e entrou em algumas páginas de informação, algumas inclusive especializadas, pode ter até lido que China teve uma redução na sua aquisição de soja. Eu vou explicar por que alguns colegas escreveram isso de maneira equivocada. Quando você faz o comparativo, você compara período por ele mesmo, então se considera a sazonalidade. Se entendermos uma diferença entre o mês de agosto e o mês de setembro, evidentemente vai ter uma queda, ainda mais num ano como esse, no qual, no caso, o Brasil já não tem muita soja para vender, praticamente zerado os estoques brasileiros aqui para a comercialização internacional, e Estados Unidos, apesar de ter alguma soja, vem mais devagar. Agora, se compararmos setembro com setembro do ano passado, você vai ver que a China comprou 2,3% a mais de soja se comparado ao mesmo período. E é esse dado que eu destaco agora para você no Agricultura BR. Para não dizer que eu não vi os números de agosto, eu coloquei o número de agosto aqui também, mas agosto comparamos, claro, com o mês de agosto passado. Olha só, setembro de 2019, 8 milhões e 200 mil toneladas de soja foram adquiridas pela China, de acordo com a Administração Geral de Alfândega daquele país. No mês anterior, que foi agosto, 9 milhões 480 mil toneladas. Essa informação está aqui em termos de ilustração. Mas a comparação que eu faço é setembro de 2019 com setembro de 2018. E setembro de 2018 totalizou 8 milhões e 10 mil toneladas de soja. Lembrando que ano passado, em setembro de 2018, também se tinha pouca soja no Brasil, assim como esse ano, e se vivia o auge dessa situação de desacordo comercial entre China e Estados Unidos. Portanto, alta sim elevação frente ao setembro deste ano com setembro do ano passado, 2,3% de elevação. Sigo falando de soja no cenário internacional porque a situação das lavouras norte-americanas embaixo de chuva e de frio vão dando uma situação muito boa para fortalecimento dos preços da soja em Chicago. Pelo menos pela lógica, é isso que nós temos. E o relatório que será apresentado hoje de acompanhamento de lavouras deve trazer uma piora, tanto nas áreas de soja quanto nas áreas de milho, e é o que nós vamos saber agora como é que o mercado está reagindo, primeiro, ao que aconteceu na última semana em termos de clima e as expectativas, claro, para o relatório do final da tarde de hoje. Nós temos aqui, nesse momento, a posição de novembro vindo para $9,40 por bushel, vai subindo aqui 0,35% de alta neste momento, trazendo esses 4 pontos aí de alta, aí, traduzindo para porcentagem. Janeiro vem com $9,54 o bushel, sobe aí 0,3%. Março, $9,64 por bushel nesse momento, vai subindo 0,2%, e enquanto que maio, $9,70 por bushel, mais 4 posições em elevação no dia de hoje. É uma pequena elevação, mas se comporta com alta, sim, os negócios neste momento com soja na Bolsa de Chicago. E olha, tem muita gente falando no cenário internacional que a China vai aguardar um pouco mais para ter um posicionamento em relação a uma primeira etapa
de um acordo com os Estados Unidos. Isso estava nos principais informativos, nos noticiários do mundo, nesta segunda-feira cedo, estava lendo os jornais internacionais, os portais, e eles estavam dizendo essa questão, né, que China deve aguardar um pouco mais. Há também uma situação, né, que vai também para o lado da política, no qual os chineses não querem ser um tipo de escada eleitoral para o Donald Trump, que entendem Trump como uma espécie de adversário na política internacional. Para esses analistas políticos, a China fechar um acordo final e amplo com os Estados Unidos faria com que os chineses fossem um argumento eleitoral para Donald Trump, e eles parecem que não querem essa situação não. Mas a China precisa de produtos de lá e daqui também. Então, vamos falar com o Walter Puga Júnior, vamos saber como é que vem se comportando o mercado do dólar, mercado também da soja. Vou pedir para o pessoal, coloca o dólar na tela aí, por favor, vamos saber como é que está o dólar agora, antes de falar com o Puga. Pode colocar, nós temos o dólar agora a R$ 4,12 mais 7 neste momento. Nós temos o dólar com alta de 0,79% neste momento. Walter Puga, então o dólar vai subindo um pouco. Tem essas conversas que vêm no cenário internacional, China e Estados Unidos sempre dominando o noticiário internacional. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Falamos diariamente desta guerra comercial, Fabiano. Para o telespectador já deve ser até cansativo, né? De novo a guerra comercial, mas são as duas maiores economias do mundo. Esse é um assunto primordial para todo o mercado financeiro internacional. Então, tudo o que ocorre nessas reuniões e as dúvidas que decorrem dessas reuniões, da falta de informação, provocam mesmo muita oscilação no mercado, né? Agora, o noticiário dá conta de que a China não estaria aí ainda concordando com boa parte dos aspectos que foram abordados na reunião de sexta-feira. Resumindo, todos estão debruçados num documento que deve ficar pronto em no máximo 5 semanas e que, a princípio, seria um acordo parcial para evitar uma retaliação dos Estados Unidos contra produtos chineses e vice-versa. Bom, os mercados reagem até com certo otimismo desde a sexta-feira, né? Mas hoje a reação é um pouco tímida, vamos dizer assim. A R$ 4,12 mais 74, o dólar sobe frente ao real, mas sobe 0,79%, um pouco acima disso. Na máxima do dia, passou de 4,13, mas o dólar se mantém ainda dentro de patamares que se considera razoável diante da dúvida em relação a esse acordo que ocorre em todo o mundo. De qualquer maneira, há uma persistência do dólar mais forte nesta manhã, afetando mais claro as previsões dos economistas no chamado top 5 da pesquisa Fox. O que é? São os 5, vamos dizer assim, entrevistados que tem constantemente acertado as suas previsões para o Banco Central. A mediana das expectativas agora em relação ao dólar, tome nota, viu? Passou de R$ 4,00 para R$ 4,09, ou seja, os analistas ouvidos pelo Banco Central, os economistas, as principais financeiras, já admitem um dólar em média mais alto para o final do ano. Para 2020 também subiu, hein? Já se estima que o dólar possa chegar em 2020, portanto no próximo ano, na faixa de R$ 4,20. Essa é a expectativa agora. Entre os economistas em geral, a expectativa permanece ainda de R$ 4,00 no final deste ano, R$ 3,95 no encerramento de 2020, mas entre a maioria. Agora, os principais, aqueles que mais acertam ao responder à pesquisa Fox, acreditam que o dólar terá mesmo nível mais alto no ano que vem. Portanto, de olho na informação. E o que ocorre com o nosso índice Bovespa, que reflete o movimento de ações no mercado brasileiro? Bom, agora aos 104.053 pontos, vem em alta, né? Alta de 0,17%. Índice Bovespa, de novo, sobe mais um pouquinho. Chegou a subir mais, hein? Chegou a passar 104.260 pontos, agora está em 104.004 pontos, tem uma alta leve, mas é um movimento positivo. Ainda essa perspectiva de um acordo entre Estados Unidos e a China, mesmo que parcial, traz aí perspectivas positivas no mercado financeiro. Se isso vai durar, é preciso aguardar. É muita especulação no mercado. Todos tentam, vamos dizer, descobrir ou buscar informações sobre o que constará desse acordo depois da reunião de sexta-feira.
Mas, de qualquer maneira, já temos aí adiamento de algumas imposições de tarifas, isso traz, por isso, ânimo no mercado. É esperar para conferir, Fabiano. Muita oscilação vai ocorrer ainda por conta de especulação sobre o que, de fato, é discutido nessas reuniões, o que está em discussão nessas reuniões. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Obrigado pela participação. Por aqui eu vou fechando o bloco falando de como está o preço da soja nos portos brasileiros. Tem aqui a apuração da Grãos Corretora, que vai nos trazendo em destaque os números para Santos e Paranaguá. A R$ 89,00 a saca de 60 quilos, na paridade nesta segunda-feira, 14 de outubro. Portanto, valores em elevação para a soja nos portos nacionais. Um grande abraço ao pessoal da Grãos. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, recebo o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre recursos financeiros para a área rural e também sobre FCO. Está o Sandro Grando conosco, já está no estúdio e nós vamos para o intervalo e voltamos já. Bom, no último dia 8 de outubro, nós tivemos a confirmação da repactuação que permitiu novos recursos para o FCO, Fundo de Desenvolvimento Constitucional da região Centro-Oeste, para os estados. E os estados passaram a ter esses recursos, tanto para fazer com que os projetos já aprovados o recebessem, como também começar a ter novas análises de projetos neste ano de 2019. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando, nosso convidado nessa tarde de segunda-feira. Sandro, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos nossos estúdios e para falar de uma coisa boa, né? Falar desses recursos. Tinha gente esperando com um projeto aprovado e muitos não acreditavam que a gente teria recurso ainda para o FCO em 2019. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar mais uma vez aqui no canal do Boi. Realmente foi um trabalho muito forte, onde a gente conseguiu a elevação desses recursos e a destinação desses recursos para o agronegócio. Nós tínhamos a linha, estava fechada desde o dia 12 de julho, em virtude da demanda. Nós tivemos uma demanda muito crescente no primeiro semestre e uma eficiência por parte do banco, onde a gente, em julho, acabou utilizando o orçamento do ano. E com essa repactuação, a gente consegue atender os projetos pendentes e conseguimos ainda abrir para novos projetos. O recurso é finito, né? Então a gente sabe que ainda teremos alguns projetos que a gente vai somente apoiá-los em 2020, mas o importante é que a gente conseguiu atender todos os demais e ainda alguns no período de 2019. Estamos muito felizes com essa reabertura, principalmente num momento onde a gente vê um bom investimento no nosso agronegócio no Mato Grosso do Sul. Eu não tenho certeza dos números, mas chega a 8,5 bilhões, considerando todos os estados do Centro-Oeste, Sandro? Isso. No Mato Grosso do Sul, o nosso orçamento ele hoje foi a 2 bilhões de reais, né, uma parcela bem significativa para o agronegócio. Ainda temos um recurso sendo alocado no setor de micro e pequenas, no setor empresarial como um todo, né? Existe recurso, demandas que estão vindo para o setor empresarial, nós estamos atendendo, e no agronegócio a gente conseguiu atender todos os projetos já internalizados até julho, nós conseguimos atender a todos, e já estamos recebendo desde o dia 8, como a informação que prestaste, novos pedidos. E coincidiu com o Circuito Agro que o Banco do Brasil está fazendo no Mato Grosso do Sul, né? Fizemos a etapa de São Gabriel do Oeste no dia 8, de Maracaju no dia 10, 2 sucessos, né? O FCO é muito importante, a gente vê a força que esse recurso tem dentro do nosso estado, a importância que ele tem para trazer novas tecnologias dentro do segmento. Teremos amanhã em Dourados mais uma etapa do Circuito Agro e na quinta-feira em Três Lagoas, fechando todo o Circuito Agro do Banco do Brasil no estado. Com certeza teremos muitas propostas entrando nesses 2 circuitos e, além do Circuito Agro, que é o evento que o banco está fazendo nesse mês, todas as nossas agências estão aptas a receber os projetos de FCO no agronegócio, né? Isso nos deixa muito felizes de poder atender as demandas dos clientes do Banco do Brasil. Poder atender também a parceria que a gente tem aí em todo o segmento, né, principalmente com nossos concessionários de máquinas,
e a gente vê a importância desse recurso para movimentar a nossa economia. E a gente está cuidando muito bem dele para fazer aplicações corretas para que gerem novos recursos. E dá uma injeção de ânimo mesmo no setor muito forte, né? Movimentação aqui na avenida que dá acesso ao Canal do Boi, aqui onde estão várias concessionárias de máquinas, de colheitadeiras, de plantadeiras, já tem tratores, já tem uma movimentação, já está com uma cara diferente desde a semana passada. Sandro, pensando aí no produtor rural, porque esses recursos foram repactuados, né? E é muito provável que se utilize essa repactuação toda até o final do ano, né? Inclusive pode até acabar, ser usado tudo, que mostra uma demanda muito forte por esses recursos do FCO. Aí em janeiro nós temos uma outra, que aí já vem entre os recursos de 2020, como é que funciona esse processo? Isso aí, a gente, se continuar a demanda da forma que foi na semana passada, nós entendemos que os recursos vão ser suficientes para atender a demanda do que chegar até o final de outubro apenas. Até porque tinha um... É um velocista, né? É um campeão de 100 metros, né? Isso aí. E nós tínhamos uma demanda represada, que o pessoal está trazendo agora, né? Então, a gente entende que até final de outubro gastamos os recursos da repactuação. Mas 2020 tem um novo orçamento. Então, em janeiro, a gente começa já a utilizar o novo orçamento do FCO. O importante é quem tem o interesse é procurar uma agência do banco para pegar as informações, falar com o nosso gerente, né, encaminhar a proposta, porque a gente está cuidando de todos os projetos que estão entrando. Nós temos uma preocupação muito grande com projetos viáveis, porque nós temos a responsabilidade do recurso retornar à instituição financeira para que ele seja novamente reemprestado aos nossos clientes. Então, a importância é essa. Quer fazer um FCO? Procure uma agência nossa, nos informe, porque a gente tem como prestar um bom atendimento. Parte boa, com o zeramento da demanda até julho, a gente conseguiu chegar num momento importante do agronegócio, que foi atender as demandas, que tinha muita demanda com tratores e plantadeiras, e agora é o momento para a safra. Então, a gente sabe que o dinheiro acabou chegando numa hora importante para o nosso cliente, e os projetos de agora em diante, como demora um pouco a parte operacional, né? A gente sabe que a partir de novembro a gente já começa a ter novos pagamentos. E a gente está preocupado aí em fazer um trabalho com muita qualidade para atender todos os bons projetos dentro do Estado. Temos demandas grandes, uma demanda aí que a gente está olhando como uma demanda prioritária é a parte da suinicultura. Tem uma demanda principalmente no sul do Estado, onde esse projeto já vem andando e... São projetos de ampliação a estruturas já existentes ou criação também de novas estruturas? São ampliações e criações, são clientes que já são da atividade e novos clientes, né? Mas é um projeto aí que a gente tem visto com a demanda pela carne, né? Uma visão muito clara sobre China, né? Muito clara, exportações aumentando e nós podemos atender uma boa parte dessa demanda que está aumentando de exportação no nosso Mato Grosso do Sul. Temos um fator muito positivo, que foi a bela safra de milho, né? Então, a gente acaba fechando a cadeia da suinocultura, que está evoluindo muito, e nós estamos olhando com muita prioridade, sem esquecer de nenhum segmento. Falei da suinocultura, mas nós temos a bovinocultura, principalmente a parte de genética aumentando muito, né? A parte da nossa pecuária. E o grão, que é o grande demandante dos recursos do FCO, é o grão, né? O grão que está crescendo, né, na integração lavoura-pecuária, está crescendo em novas fronteiras agrícolas dentro do nosso estado. A gente nota claramente que ainda temos um poderio de expansão do grão, né, dentro do MS, e o FCO é um recurso bem propício para essas atividades aí de ampliação do grão no Mato Grosso do Sul. E é um recurso de tomada, né, muito tradicional entre empresários rurais e produtores rurais. A gente falou do FCO,
por exemplo, nós temos aí também outras alternativas de tomada de crédito. Uma coisa também que eu sempre observo com os colegas aqui é que há projetos que já estavam avaliados pelo próprio banco, já estavam entregues esses projetos, faltava o recurso para dar conclusão, e os projetos provavelmente que estão chegando prontos agora, eles começaram a ser feitos já com algum tempo, né? Alguns meses antes, né? E aí o produtor rural que pode estar pensando nisso, começa agora, procura agência, né? Começa agora, e esses projetos vão ter condições de estarem prontos lá para o mês de janeiro, que é quando você tem a nova fase. Mas tem alternativas para esses investimentos no Estado fora o FCO, que precisou dessa repactuação em 2019? Temos, Fabiano. Nós temos todo o portfólio de linhas de crédito que o Banco do Brasil disponibiliza ao Brasil inteiro, disponibiliza também ao Mato Grosso do Sul. Nós temos, falando de duas linhas muito utilizadas, o Investe Agro, quando se fala de máquinas e equipamentos, e o ABC, quando se fala de melhoria de pastagens, de integração lavoura-pecuária, de correção de solo. Então, nós temos outras linhas que suprem uma ausência do FCO, né? Então, o banco tem todas as linhas, estão disponíveis. Evidentemente que tem prazos ou taxas diferenciadas, mas não é nada que não torne viável o projeto. O importante é dizer o seguinte: o Banco do Brasil tem todas as linhas necessárias para atendimento ao segmento do agronegócio. Como a gente comentou na minha última vinda aqui, nós antecipamos o custeio de milho, né? Isso tem sido um sucesso junto aos nossos clientes, porque eles estão conseguindo uma aquisição de insumos, né, a um preço bem mais compatível com a atividade. Eles estão comprando antes, estão conseguindo um preço melhor. Isso faz com que o custo dele na lavoura fique um pouquinho menor, poderando gerar uma receita e uma lucratividade maior. Então, o banco trouxe esse ano essa antecipação. Nós temos todas as linhas disponíveis e o mais importante é frisar o seguinte: o Banco do Brasil é o grande parceiro do agronegócio no Mato Grosso do Sul, ou melhor, é o grande parceiro do agronegócio no Brasil. O Banco do Brasil, anunciado na última Plano Safra, disponibilizou 103 bilhões de recursos para o agronegócio a nível país, dos quais 8,2 no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos recursos para atender todos os projetos dos clientes, projetos viáveis, projetos importantes para o nosso Estado. E a gente está à disposição em todas as nossas agências, né? Nós entendemos que o agronegócio é muito importante para o Mato Grosso do Sul, é um segmento que alavanca a nossa economia e o Banco do Brasil quer continuar sendo o grande parceiro. Qualquer dúvida, qualquer informação, nossas agências estão preparadas para prestar o atendimento necessário. Sandro, vou fazer uma pergunta aqui, que parte de um comentário de um telespectador, nós colocamos nas mídias sociais que viria, né, o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, e o Roberto Salles, do interior de Minas Gerais, né, de Alfenas, ele mandou o seguinte comentário. Ele falou a respeito da taxa de juros livres no financiamento de crédito agrícola, com uma Selic menor, se ela tende a ficar mais acessível para os produtores. Um posicionamento dele, um comentário que ele fez a respeito deste assunto. Pensando nessa questão, as taxas, e principalmente os recursos colocados a qualquer tempo, começam a ficar mais viáveis com taxas de juros mais baixas, como essa que nós estamos vivendo no Brasil no momento? Eu poderia frisar a seguinte coisa: as taxas de juros para o negócio são todas taxas que você consegue enquadrá-las dentro do segmento, né? São taxas. Quando você falava de uma Selic alta, você poderia dizer que era uma taxa negativa. Hoje, com a Selic um pouco menor, mas as taxas ainda são muito viáveis, né? Claro que depende muito da linha de crédito, muito do porte do cliente, para a gente falar. O perfil do cliente determina, né? Mas a gente continua tendo taxas excelentes, taxas que a gente consegue, colocando dentro da atividade, ter uma boa lucratividade ainda, né? Eu entendo que as taxas estão adequadas, que as taxas estão dentro do que o mercado oferece, são excelentes quando se fala, mas o mais importante é frisar o seguinte: com o atendimento do agricultor na hora correta, ele consegue ter uma lucratividade menor. Eu não vejo uma questão de uma taxa um pouquinho maior ou menor ser o grande diferencial.
Eu entendo Mas que o momento para eles... o momento da taxa Selic fez com que as taxas reduzissem, né? E a gente conseguiu, principalmente com essa redução de taxa aí, ter taxas acessíveis dentro do contexto para todo o portfólio de produtos do banco. As taxas variam um pouquinho mais do que a Selic, porque a Selic deu a última baixada. Quando a gente vai para a agricultura familiar, ainda são taxas negativas, né? A gente atende a agricultura familiar e aí é um pedido que eu faço a todo cliente da agricultura familiar do Mato Grosso do Sul. Nós temos recursos, né, para atender a demanda da agricultura familiar. Nossas agências estão à disposição e nós entendemos que nós podemos ainda crescer muito no aporte de recursos na agricultura familiar com taxas muito condizentes, menores que a Selic. E com a taxa um pouco acima da Selic, a gente vê que o nosso agricultor, ele demanda do Banco do Brasil uma resposta rápida, uma proximidade e, principalmente, uma parceria no atendimento dos seus projetos. Isso que a gente tem acompanhado do nosso agricultor. Tá certo, Sandro. Sandro, agradeço a sua participação mais uma vez no Agricultura BR. Obrigado mais uma vez, Fabiano, sempre à disposição. Obrigado. Olha, conversei com o Sandro Grando aqui agora, você vai poder rever essa entrevista daqui a pouco já nas nossas mídias sociais. E eu vou falar agora, voltar a falar, hoje é um dia muito especial, hoje é Dia Nacional da Pecuária. E eu vou trazer uma reportagem aqui muito interessante que mostra a parceria entre a Embrapa, Secretaria de Agricultura Familiar do Estado do Mato Grosso, a Empaer estadual, que tem feito um trabalho muito interessante na pecuária leiteira. A reportagem é de Valdir Pacheco. Foi realizado no auditório da Embrapa Agro Silvio Pastoril o 20º módulo da capacitação continuada da cadeia produtiva do leite. Participaram do curso profissionais de assistência técnica e extensão rural de todo o estado. A programação abordou manejo de dietas para o rebanho leiteiro, técnicas de reprodução assistidas e doenças relacionadas à reprodução. A doutoranda Rafaela foi uma das palestrantes e apresentou fatores que interferem diretamente na eficiência reprodutiva. São vários fatores que vão influenciar na eficiência reprodutiva. O principal deles é a nutrição, fator nutricional, mineralização do rebanho. Também temos a produção de leite, né? A vaca, quanto mais produtiva, normalmente cai a reprodução, a taxa de reprodução. Categoria animal, né, entre novilhas, primíparas e multíparas, tem a diferença na taxa de prenhez. Estresse térmico, né, também vai estar influenciando na taxa de prenhez. Esta capacitação é uma realização da Embrapa por meio do programa ProLeite e conta com a parceria com a empresa mato-grossense de pesquisa e extensão rural, Empaer. E isso aí visa principalmente nós sermos multiplicadores de informações ao produtor. O leite hoje, para o pequeno produtor, ele é uma das maiores saídas econômicas. Viabilidade, o produtor tem o conhecimento, tem a paixão por isso. Então nós estamos levando para ele agora a parte técnica. Então nós temos aqui hoje nessa capacitação em torno de 40 técnicos da Empaer, da CEAF e outras instituições. Para quê? Para chegar no campo e fazer o retorno em balde de leite, né? Para o analista da Embrapa, Orlando Júnior, que foi o coordenador desta capacitação, o objetivo é montar um modelo de gestão. Primeiramente, organização. A gestão das propriedades rurais é muito deficiente, de forma geral. Não estou falando só de pequenos, né? De forma geral é bem deficiente. Então, a primeira coisa é a organização das atividades dentro da propriedade e montar um modelo de gestão visando, né, justamente essa alta disponibilidade de alimentos, né, não só alimentos grãos, mas com uma alta disponibilidade de forragem e capacidade de produção de forrageiros que a gente tem no estado. A distribuição de sêmis e embriões de alta tecnologia e produtividade são algumas das apostas do estado para o desenvolvimento da cadeia do leite. E hoje aqui trouxemos a notícia de um grande evento que nós devemos fazer, de um grande feito, um novo, né, que é o investimento em embriões para o pequeno produtor, em parceria com o próprio produtor, as cooperativas, as indústrias de leite, para que a gente possa avançar na genética. Hoje, o produtor de leite tem no estado de Mato Grosso uma produção de menos de 4 litros por animal ao dia. Isso é muito pequeno, como a gente costuma dizer, não paga o pasto, né? Então é preciso avançar nesse contexto e
um modelo de avançar, além do bom manejo, além do bom pasto, né, da propriedade que tem que estar preparada e estruturada, a gente precisa investir na genética. E o Estado, em parceria com os produtores, com as cooperativas, nós vamos ampliar nesse programa do leite o contexto do embrião para a gente melhorar na genética. Então a gente fez um projeto muito bem feito, ouvindo as cooperativas, ouvindo os produtores, ouvindo os profissionais, e nós vamos colocar já a partir do ano que vem em torno de R$2 milhões à disposição para investimentos especificamente na genética leiteira, que inclui aí, além do sêmen e também do embrião, característica também para fortalecer também o contexto da armazenagem, como é o caso de resfriadores, silagem, né, silos para recebimento do leite de forma coletiva, e também o contexto da assistência técnica, que é a preparação, a capacitação dos nossos profissionais que fazem parte de toda a cadeia, não só da Empaer, mas também os servidores das prefeituras, do Senar, que tem uma participação muito forte na capacitação também do leite, para a gente possa avançar. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Dia Nacional da Pecuária, já tivemos aí algumas informações muito importantes sobre o cenário nacional. Uma homenagem do Agricultura BR, aí falando sobre esse grande evento, né, essa parceria no Mato Grosso, e também sobre carne bovina, Brasil liderando. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, 2.200.000 toneladas de carne bovina serão exportadas pelo Brasil em 2019. É de longe e disparado o maior exportador de carne bovina do mundo. Mas o assunto do próximo bloco da Agricultura BR é a CPR Digital. Vamos falar sobre esse assunto ao vivo, direto de São Paulo. E você aproveita para mandar suas dúvidas, aquilo que você quer saber a respeito do assunto. Mande através do nosso WhatsApp 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o assunto por aqui agora é a CPR Digital com liquidação financeira. Tem uma diferença, né? Foi lançado recentemente pela BBM. A diferença é que, em vez de ter essa liquidação na entrega do produto, ela é feita antes, em dinheiro. Mas quem vai explicar isso é Walter Pulga Júnior, que recebe convidados especiais aqui no Agricultura BR. Pulga, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Agricultura BR. Como é que funciona esse lançamento da BBM? Olha, Fabiano, interessa aí muito ao produtor o que nós vamos falar agora, porque a CPR significa obtenção de financiamento para quem produz, para quem está no campo. O produtor já sabe o que é CPR, mas nós temos agora a CPR Digital. Bom, recentemente a BBM lançou a CPR Digital, a primeira para boi. Foi uma novidade no mercado. Agora está lançando a CPR Digital financeira, Fabiano. E quem está aqui para explicar a importância desse trabalho, desse lançamento, vamos dizer assim, é Carlos Widonski, que é consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias para questões e assuntos de CPR. Carlos, obrigado mais uma vez. Carlos sai da mesa de operações lá, onde ele está montando todo o processo, acompanhando o processo para explicar como isso funciona. É uma novidade no mercado. Obrigado, Carlos, mais uma vez por ter vindo. Vamos lá. Qual a diferença entre a CPR financeira e a CPR que tem entrega de produto? Bom, obrigado aí, Pulga, pela oportunidade de estar aqui de novo falando com vocês. Na realidade, nós fizemos nossa primeira bate-papo foi sobre a CPR física, aquela lançada de boi, onde teve pleno êxito, foi feito em 22 minutos, foi um recorde, né, para lançamento, para emissão de uma CPR digital. Então, hoje, já estamos falando de um avanço que é a CPR financeira. Por que isso surgiu? Surgiu da própria demanda do mercado. A BBM não podia ficar fora que o mercado está pedindo dela, ou seja, vocês já lançaram a CPR física, aquela onde o produto está diretamente na emissão da CPR, onde ele vai entregar o produto àquele credor daquela CPR. Agora, com esse avanço que nós estamos dando, a CPR financeira digital, ela vai ter como lastro o produto em si, mas ela será liquidada financeiramente. Ou seja, não haverá a entrega do produto em si. Ela será liquidada financeiramente. Então, existe essa demanda do mercado, do próprio produtor, das próprias agroquímicas e
principalmente das instituições financeiras que estão muito interessadas em participar desse novo mercado que está surgindo, com o governo saindo fora do financiamento do agro e deixando a iniciativa privada tomar conta, né? Não tomar conta como um todo, mas já querer uma fatia um pouco maior desse mercado que cresce, apesar do crescimento baixo da economia hoje, do PIB ser baixo, a economia do agro, o PIB do agro é o que mais cresce, é em torno de 2%, 3% ao ano. Bom, então é uma nova forma de financiamento, vocês ouviram do Carlos, o produtor emite uma CPR, recebe esses recursos e liquida financeiramente com uma taxa. Agora, vale lembrar que investidor, pessoa física, tem um incentivo para financiar, vamos dizer assim, e comprar uma CPR, adquirir uma CPR, porque ele é isento de imposto de renda, né, Carlos? É isso mesmo. Então, é isento desde o IOF, Imposto de Operações Financeiras, e imposto de renda também. Ele está ajudando a agricultura, né, o povo agrícola, a tomar um financiamento bem mais barato do que se fosse pedir um financiamento de capital de giro ou alguma coisa mais sobre financiamento direto, que você vai no banco e vai pedir esse empréstimo. A taxa com certeza é maior. E você fazendo através de uma CPR, como os bancos têm interesse em participar da emissão de CPR, porque através da emissão de ser credor de uma CPR, eles podem emitir outros títulos, como os LCAs e CRAs, que estão muito na moda hoje. Então, sem esse título chamado CPR, ele não consegue emitir os outros títulos, que também é um produto de prateleira para as instituições financeiras. Bom, você está ouvindo, produtor rural, o Carlos Vidonski deixa claro, é uma nova moda de financiamento, quer dizer, já conhecida, não é novidade. A novidade é o digital, é a rapidez. E a rapidez é fundamental. Antigamente o CPR demorava muito, né? O produtor tinha lá um sofrimento para botar a mão no dinheiro, né? Então, hoje com o Bolsa Agro CPR digital, nós temos falado o seguinte: você tem, na realidade, um facilitador de uma emissão de CPR. Eu não sei como emitir uma CPR. Dentro do Bolsa Agro CPR, você tem os dois modelos, da CPR financeira e da CPR física. Se você entrar dentro da nossa plataforma, você vai conseguir ver essas duas dentro de um parecer jurídico legal e dentro das conformidades que o mercado exige dentro de uma CPR com toda a garantia jurídica e regulamentada. É só especificar ali o produto, os valores, só preencher, na verdade. Na realidade, é só um preenchimento. Depende, então, do credor, aquilo que ele vai querer que você coloque lá. Por exemplo, se a pessoa é casada, então ele tem que colocar a certidão de casamento. Qual é o talhão que ele está dando em troca? A coordenada geodésica que ele tem que colocar lá dentro. Então, são uma série de documentos, exigências legais que, através da plataforma, que eu sempre falo, 7 passos você consegue emitir uma CPR digital. Muito simples. É muito simples. Às vezes pode parecer complicado no começo, mas evita xerox, envio de documento por correio, ida e volta, carimbo de cartório e tal. Isso tudo está acabando. Agora, temos uma novidade aí, o produtor deve ficar atento. O governo já autorizou a emissão de CPR lastreada em dólares, ou seja, em moeda estrangeira. Ou seja, isso permite captação de recursos lá fora. Logo, logo teremos uma CPR com recursos financeiros de fora do país? Já foi aí pela medida provisória recentemente lançada pelo governo, já está aprovada lá, lógico, vai passar por novas emendas, mas nós estamos atentos. Se vier a regulamentação, que a gente acredita que deva vir logo, do Banco Central para a emissão dessas CPRs dolarizadas para a possibilidade de emissão de CRA, né, lá fora, para o investidor não residente, dolarizada, logicamente que a BBM estará à frente desse processo também. Bom, recursos que podem vir
de estrangeiros para financiar o agronegócio brasileiro, de olho na informação, porque aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias os produtos saem rapidamente e o Carlos está aqui atento a toda a legislação, já vai encaminhando. Em pouco tempo já saiu a CPR Digital para Boi, uma novidade, e agora a CPR Digital Financeira. Daqui para frente, produtos novos para facilitar a vida do produtor. Passamos o recado, Carlos? Acho que sim. Fiquem atentos que novidades virão. Bom, eu agradeço aqui a presença do Carlos Widonski, consultor da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em especial para assuntos de CPR. É com vocês em Campo Grande. Tá certo, Pulga. Obrigado, Carlos. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Assunto muito interessante. CPR Digital com a liquidação financeira aí, uma alternativa, uma situação diferente aí para o produtor rural brasileiro. E o Agricultura BR vai para o intervalo mais uma vez. Daqui a pouco eu falo sobre preço de milho, como é que eles vêm se comportando no Mato Grosso e no estado do Paraná. Nós vamos para o intervalo. Você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp no 67996562266 e eu volto já. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é o milho e eu vou falando logo do que interessa para o produtor, o agricultor que tem o cereal e também a quem precisa fazer aquisição, pecuarista aí que precisa para frango, suíno, bovinos. E olha, o que nós identificamos pesquisando as praças brasileiras é um valor fortalecido, é um valor que está muito estável e estabelecido por cima, mesmo com essa situação que nós temos de uma super safra, mas é uma safra que já se fala em uma exportação de 38 milhões de toneladas de milho, mas que tem muita gente que já comenta que que pode chegar a 40 milhões. Olha o número que eu estou falando, hein? 40 milhões de toneladas a serem exportadas na safra 18-19. Vamos ver então como é que estão os valores. Eu vou começar destacando o Paraná, tradicional praça de Londrina. Você vê aqui que no dia 13, é um mês de valores aqui que nós destacamos. E no dia 13 de setembro tinha um valor de R$ 27,50. No dia 24 do mês passado chegou a R$ 29,00 a saca. No dia 1º de outubro, ao maior valor aqui desses parâmetros colocados aqui na série histórica, R$ 32,00 a saca. Dia 7 de outubro vinha para R$ 31,50. Nesse dia 14, R$ 31,00 a saca. Nada mal, aí você vê que tem ganhos mesmo, ganhos importantes. De aí R$ 3,50 por saca, você tem um ganho de mais de 10% em 30 dias, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Os ganhos no estado do Mato Grosso também chegam a 10% quando falamos do valor médio da saca do milho. E mais uma vez, para ilustrarmos, nós trazemos dois municípios, duas praças importantíssimas na produção e na comercialização do cereal, em Sorriso e também Rondonópolis. Eu começo o destaque pelo município de Sorriso e você olha aqui os valores comigo, que há um mês, no dia 13 de setembro, tinha um valor de R$ 22,70 a saca de 60 quilos. No dia 24 do mês passado, R$ 22,90. Em 1º de outubro, R$ 23,80 por saca. No dia 7 de outubro, R$ 24,00 a saca de 60 quilos. E temos ainda, nesse dia 14, R$ 25,00 a saca, trazendo aí uma alta de 9,8% em 30 dias para a saca de milho no município de Sorriso, Mato Grosso. Vamos ver agora como é que vem Rondonópolis, também é a mesma situação, de acordo com os números do IMEA, são os números que o Agricultura BR está trabalhando. Você vê aqui, no dia 13 do mês passado, R$ 26,15 a saca de 60 quilos. No dia 24, R$ 26,80 por saca. No dia 1º de outubro, subiu para R$ 27,50. Nesse último dia 7, chegou a R$ 28,80. E os valores identificados nesse dia 14, de R$ 29,30
30 centavos por saca de 60 quilos, de acordo com a Agricultura BR, utilizando os números do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Você pode ver esses números também, você tem acesso aí acessando o portal do IMEA, e aí os balanços nesses estudos, você vê aqui no Agricultura BR, mostrando fortalecimento para preços do milho, tanto no Paraná quanto no Mato Grosso. Vamos continuar falando de preço de milho, agora os valores de referência nos portos. Há pouco eu falava a respeito das expectativas, de 38 milhões de toneladas de exportação de milho no Brasil, valor inédito, um volume inédito no Brasil, mas que para muitos pode chegar a 40 milhões de toneladas ou mais. Vamos aos números aqui então, como é que está o preço do milho no porto? Temos milho, de acordo com Grãos Corretora, a R$ 39,50 a saca de 60 quilos, tanto no Porto de Santos quanto também no Porto de Paranaguá. Valores seguem muito fortes, muito firmes para o milho nos portos, assim como no mercado físico doméstico brasileiro. Seguimos falando de milho, vamos saber agora como é que vem a situação do milho negociado na Bolsa de Chicago, a referência internacional. Você acompanha conosco agora na tela. Você vê aqui o milho dentro da estabilidade, mas com um ligeiro viés de queda. Dezembro a $3,96 o bushel, março $4,06 o bushel, maio $4,11 mais 2 e a posição de julho $4,15 por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora, daqui a pouco voltamos trazendo outras informações para você, vai saber mais de mercado. E olha, aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem, foto e vídeo no nosso WhatsApp. O número é o 67996562266. Eu volto já. O assunto por aqui da Agricultura BR é o mercado do café e eu começo trazendo em destaque o café arábica. Vamos saber como é que vem agora os negócios no cenário internacional. Impactam muito aqui as posições e a comercialização no Brasil. Eu estou falando do café negociado em Nova York, plataforma Ice Filters. Eu tenho aqui na tela o café em alta nesta segunda-feira, 14 de outubro. Veja só que dezembro vem com 94 centes mais 60 libra-peso. Março, 98 centes mais 30 por libra-peso. Posição de maio ganha mais, vem para $1, 1 cento por libra-peso. E a posição de julho, $1, 3 centes mais 20 por libra-peso. São os negócios neste momento com café arábica na Bolsa de Nova York. Seguimos falando de café e agora vamos saber como é que vem um café robusta negociado na Bolsa de Londres. Lá se negocia em dólares e tonelada e você vai ver como é que está essa referência importante para o Conilon negociado no Brasil. Então atenção, Rondônia, Espírito Santo, Bahia, que é onde se tem a maior parte dessa produção, dessa variedade no Brasil. Nós temos aqui o robusta na posição de novembro, as posições já vêm abaixo de $1.300, com exceção de maio, mas novembro vem com $1.251 a tonelada, com alta de 0,71%. Janeiro, $1.277 por tonelada, alta de 1,09%. Março, $1.299 por tonelada, elevação de 0,92%. E maio, $1.326, a única posição ainda mantendo o piso de 1.300, com alta de 0,90%.
Vamos falar agora de plantas de cobertura, porque elas conseguem garantir uma situação mais saudável para o solo. Esse é o principal aspecto. Por que ela consegue isso? Primeiro, porque mantém os nutrientes dentro da terra. E ao proteger do sol e também de chuvas fortes que podem fazer com que tenha enxurrada e com isso não apenas causar erosão, mas levar os nutrientes do solo, essas plantas de cobertura fazem com que os resultados nessa terra sejam muito mais adequados. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O uso de plantas de coberturas para proteger o solo da incidência direta do sol e da chuva traz uma série de benefícios. Favorece a microbiologia do solo, mantém a temperatura adequada ao nível das raízes, melhora a infiltração de água no solo, reduzindo problemas de erosão. A Lutécia Canalha é engenheira agrônoma pesquisadora do IAPAR da região de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Lutécia, o que vocês estão observando em termos de sustentabilidade quando o produtor faz a rotação de cultura, cobertura de solo, aplica direito o plantio direto? Quais as vantagens que isso traz para a propriedade? Bom, a nossa região, onde eu trabalho, a região Centro-Sul, tem a peculiaridade do clima mais frio e o ajuste de culturas dentro da rotação também é diferenciado em relação ao norte. A gente tem trabalhado principalmente para tentar trazer opções para aquele binômio trigo-soja, trigo-soja. Nesse aspecto, a colheita da soja na nossa região se dá ao final de março, mais tardar início de abril, e o trigo, a melhor época de plantio é final de junho, né, o começo de julho. E aí a gente fica ali com 2 meses, quase 3 meses, dependendo da situação, com a área em aberto. E aí começa já a decomposição do material de verão, dos resíduos de verão, abre espaço para erosão se vem as chuvas pesadas, né? Isso acaba acontecendo com muita facilidade, e também a ocorrência de plantas daninhas. Então, o nosso objetivo lá na região é compor rotações de culturas mais dinâmicas, mais diversificadas e também rotações que não deixem esses períodos. Uma diversidade maior de plantas no planejamento agrícola através da rotação de cultura proporciona maior produtividade para a cultura subsequente. Toda a diversidade de plantas, e a gente tem trabalhado também com mix de coberturas, né, misturando aí centeio, aveia, ervilhaca, nabo forrageiro, né, uma porção de culturas juntas, trazendo juntas os benefícios que cada uma tem, né? Por exemplo, uma ervilhaca, um tremoço azul, vai suprir de nitrogênio, fixar nitrogênio e suprir de nitrogênio o solo, disponibilizar esse nitrogênio então para a cultura subsequente. As plantas de cobertura proporcionam aumentos de nutrientes para as plantas e melhoram ainda a estrutura física do solo. Isso tudo é fruto de um sistema de plantio direto bem conduzido, com bastante cobertura, bastante palhada. E a ideia desse trabalho nosso, regionalizado, cada região trabalhando com as suas peculiaridades, é trazer opções então para o produtor que ele possa melhorar o solo, a fertilidade química, disponibilizando nutrientes para as culturas, mas também a fertilidade física, que é esse aspecto estrutural de agregação do solo e tudo mais. Quanto mais resíduos a gente aportar ao solo através das rotações, dos mix de coberturas ou mesmo das reservas de culturas comerciais, mais matéria orgânica a gente vai ter no solo. E quanto mais matéria orgânica, mais fertilidade, né, melhor estrutura, e aí a gente tem um melhor resultado econômico também das culturas.
Agricultura BR vai para o último intervalo dessa edição e daqui a pouco você tem informações da soja em Chicago, dólar e muito mais. Eu volto já. E nos Estados Unidos, nas áreas de produção de soja em especial, o frio intenso e a neve foram piores do que se esperava. E por ser pior do que se esperava, é ótimo aqui para a sojicultura brasileira, é ótimo para os preços praticados no cenário internacional da soja. Nós vamos mostrar agora como é que vem soja negociada em Chicago. Eu lembro que os números do acompanhamento de lavouras só saem às 17 horas no horário de Brasília, então, por enquanto não está confirmado, mas é muito provável que a qualidade das lavouras tenha piorado nesta última semana por lá, o que também seria uma ótima confirmação. Vamos ver os números então aqui para a soja em Chicago, são números das negociações de momento. Olha só, novembro vem a $9,40 mais 2 o bushel, janeiro $9,54 mais 4, março $9,64 mais 4 e a posição de maio é negociada a $9,71 mais 2 por bushel. São as posições que temos neste momento com negociação com soja em Chicago, elemento que agora forma preço, né? Está influenciando bem os negócios aqui no Brasil. Vamos saber como é que está o dólar também, outro fundamento importante para os produtos que são exportados aqui, que são de origem brasileira. Você acompanha comigo agora dólar comercial a R$ 4,13 mais 2. R$ 4,13, vem com uma alta mais expressiva, quase 1% de alta, 0,89% de elevação para a moeda norte-americana no Brasil, portanto, elevações para o dólar comercial. E olha, essa edição da Agricultura BR hoje é um dia especial, Dia Nacional da Pecuária. Trouxemos algumas informações da pecuária, mercado, fizemos homenagem, falamos também de tecnologia para a pecuária leiteira. Queremos deixar o nosso grande abraço para o pecuarista brasileiro, seja ele que trabalha com pecuária leiteira, pecuária de corte, trabalho fundamental para o crescimento do país. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos, uma excelente tarde e até mais!